Bom, e sobre as declarações e explicações de ontem do presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Economia, eu converso agora com o economista e consultor em contas públicas, Raul Veloso, que ao longo desses dias, né, Raul, tem participado aqui do Band News TV, tentando explicar esse furacão que estamos passando, esse terremoto político, econômico que o Brasil enfrenta. Já não bastasse essa dificuldade do momento pós-pandemia. Raul, conta pra gente qual que foi a sua percepção depois dessa coletiva de imprensa, né? Foi uma coletiva importante, já que antes disso o mercado estava muito estressado com a possibilidade de demissão do ministro Paulo Guedes. Ele disse que fica. Qual foi a sua percepção, a sua análise depois de tudo o que foi dito nessa coletiva de imprensa do ministro Paulo Guedes ao lado do presidente? Eu acho que estava faltando o Paulo Guedes via público. Foi isso que atrasou tudo. Reconhecer que ia ter de fazer o rompimento do tal teto. Ele insistia o tempo todo que isso não ia acontecer, mas diante do agravamento da situação, porque surgiram outras despesas de peso, além dessa do auxílio emergencial, ou ele saía, ou ele dizia que ia aceitar que uma parte do aumento de gasto poderia comprometer aquela história do teto que ele vinha perseguindo. Resolveu fazer, desanuviou no sentido de que as coisas agora estão mais claras. Ainda que na visão predominante hoje no país, a meu ver, equivocada, as pessoas fiquem com temor de que a inflação vai voltar. Aí estão dizendo que o ganho que os pobres vão ter será comido pela inflação resultante, e tudo isso é mentira, não faz sentido. Não há como você ter um aumento da inflação por conta disso que vá comprometer o efeito que vai fazer na vida das pessoas necessitadas. O sujeito prefere, vamos supor que seja verdade que a inflação sobe um tanto. A pessoa vai receber os 400, ainda que ela perca um pouco sob a forma de inflação, que, a meu ver, não tem por que acontecer. Então, esse lado é que não está ainda bem claro e resta uma sensação de que houve uma perda, de que houve algo de ruim, quando, na verdade, nós deveríamos estar felizes em poder ajudar os mais necessitados que estão precisando de apoio. Importante que ao longo da semana a gente tem observado de muitos especialistas também falando exatamente nesse ponto, né? Você beneficia parte da população, mas de certa forma existe essa crítica de que o restante da população que não é beneficiada pelo programa vai sofrer com inflação, com descontrole, essa possível sinalização de descontrole nas contas públicas. Tem um aumento do dólar, também tem um encarecimento de crédito para as empresas, e aí isso pode impactar na geração de empregos. Então, queria que você até se aprofundasse um pouco mais aqui para deixar bem claro para quem nos assiste, quais podem ser os efeitos práticos para o restante do país, não só essa parcela que é beneficiada, né? Enfim, nessa questão de beneficia-se, claro, o mais pobre, mas de forma geral, como é que o restante do país, né, a macroeconomia vai reagir com esses indicadores que podem, de certa forma, trazer índices preocupantes para a evolução da economia, até a dificultar a retomada econômica? Deixa eu lhe dizer, só há uma razão pela qual pode-se esperar algum impacto na inflação. É pela subida da taxa de câmbio, que surgiria em função de um pânico que se instaurou por culpa até dos analistas que começaram a falar mal do que estava acontecendo. E não pela mentira. É a única razão. Ao mesmo tempo, não se pode dizer que vai haver algo prejudicial à população em geral, porque, em si,
porque a economia está muito desaquecida. Veja, desde 2003, ou seja, há 18 anos, que o PIB média cresce muito próximo de zero. Como é que uma economia que vem a zero há 18 anos pode achar que existe um superaquecimento capaz de gerar subida de preços por conta de um programa que vai alcançar exatamente os mais necessitados, que vão fazer o máximo possível do dinheiro que receberem e vão procurar comprar o mais barato para adquirir gêneros de primeira necessidade numa quantidade satisfatória. O erro é a falta de esclarecimento de parte das autoridades do Ministério da Economia e também do Banco Central de acalmar os mercados, dizendo, gente, vamos com calma, não vamos tirar dinheiro daqui para pressionar a taxa de câmbio e, eventualmente, esse caminho gerar a inflação que vai prejudicar todo mundo, ainda que para os mais necessitados, é aquilo que eu disse, é melhor ter R$400 para quem não tinha nada e ter um pouquinho de inflação do que não ter nada. Então, é surpreendente que as pessoas se aferrem e fiquem presos a dogmas, a percepções equivocadas, achando que vai piorar para todo mundo. É um erro absurdo. Agora, outra coisa é a qualidade do governo. Se as pessoas não querem apoiar o governo, é outra história. Faça isso no voto e não na decisão que atende aos mais necessitados. Esses não podem, pelo amor de Deus, ser mais prejudicados do que já foram. Raul, queria falar sobre também a figura, a posição agora do ministro da Economia, Paulo Guedes. Você disse aí que ele demorou para se posicionar a respeito de vai furar o teto mesmo, não tem muito jeito, pediu de início ali uma licença para furar o teto, né? Tentou fazer algumas manobras, mandar alguns sinais para o mercado. Ontem, depois da coletiva, deu uma certa acalmada nos indicadores econômicos. Mas, enfim, como é que fica a figura do ministro Paulo Guedes diante agora de uma situação que vai totalmente contra do que ele pregava lá no início, demorou para assumir agora e, de certa forma, ele se mantém no governo, mas a gente sabe que com falta total de economia, vencido pela ala política, vencido também até através de interesses do Centrão em um período pré-eleitoral. Pois é, eu acho, numa situação dessa, a pessoa teria de considerar sair, porque é algo incoerente ele vir defendendo um caminho com unhas e dentes, dizendo que se não fizer vai prejudicar todo mundo, etc, 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 comprando as teses que circulam no mercado financeiro. Aí, de uma hora para outra, com medo de perder o cargo, ele apareça e dizer, não, mas eu vou agora vou tirar nota 6, sei lá, na parte fiscal para subir a nota na parte de atendimento aos mais necessitados. Ele não podia ter resistido tanto e chegar agora na maior cara de pau e ficar falando com essa história de nota. O coerente seria ele pedir demissão e deixar o presidente da República escolher uma pessoa que estivesse alinhada com o que me parece ser a visão correta, que não era a dele, tanto é que ele teve de mudar. Raul Veloso, especialista em contas públicas, aqui conosco nesse sábado, nos ajudando a entender um pouco desse terremoto que a gente viveu nessa semana e que ainda teremos, né, grandes repercussões pelos próximos dias. Raul, obrigada, viu? Bom sábado para você. O mesmo para todos.